Imagine uma menina de apenas 7 anos, brincando despreocupadamente em uma piscina. E assim, um momento de distração. E o impensável acontece. Isadora Oliveira se afoga. O pânico toma conta. Seu coração para por vários minutos. Quando os médicos finalmente a trazem de volta, ela revela algo. Algo que abala os alicerces da ciência e da nossa compreensão da morte. Isadora conta que viajou para o paraíso, que encontrou Jesus Cristo e Deus Pai. E o que ela descreve não se parece em nada com os ensinamentos tradicionais de sua igreja. Essa menina, Isadora Oliveira, se torna o primeiro caso cientificamente documentado de experiência de quase morte infantil. E o que os pesquisadores descobrem? Através dela e de dezenas de outras crianças, desafia tudo o que as religiões nos ensinaram sobre o além. Hoje, eu vou te revelar o que as crianças veem quando morrem e por que seus relatos são considerados, incrivelmente, mais confiáveis que os de adultos. O Dr. Marcelo Moraes, um renomado pediatra da Universidade de Washington, era um cético convicto. Quando conheceu Isadora, ele acreditava que as experiências de quase morte eram meras alucinações, causadas por drogas ou pela falta de oxigênio no cérebro. Mas essa garotinha de 7 anos o forçou a questionar tudo. Isadora descreveu, com detalhes impressionantes, um lugar que ela nunca tinha visto antes. Seres de luz, que a acolheram com um amor incondicional, uma escolha que lhe foi oferecida, ficar ou voltar, e o momento exato em que decidiu retornar, porque sentiu que sua mãe precisava dela. O que tornava o relato de Isadora tão especial era sua idade, aos 7 anos. Ela ainda não havia sido completamente doutrinada pelas narrativas religiosas tradicionais. Ela não sabia o que supostamente deveria ver no paraíso. E mesmo assim, descreveu experiências que se repetiram em centenas de outros casos de crianças, estudadas posteriormente. O Dr. Marcelo Moraes ficou tão impactado que dedicou a década seguinte de sua vida ao estudo das experiências de quase morte em crianças. Ele publicou suas descobertas na Revista Americana de Doenças da Infância em 1986. E depois escreveu o livro Mais Perto da Luz, que se tornou um best-seller do New York Times. Mas o que exatamente as crianças descrevem? E por que isso é tão diferente do que as religiões ensinam? Primeiro, deixe-me compartilhar uma estatística surpreendente. De acordo com a AIEQM, a Associação Internacional de Estudos de Quase Morte, aproximadamente 85% das crianças que sofrem uma parada cardíaca relatam experiências de quase morte. Isso é mais do que o dobro da taxa entre adultos. Por que as crianças têm essas experiências com tanta frequência? Os pesquisadores têm algumas teorias. Uma delas é que as crianças têm menos filtros mentais. Elas não tentam racionalizar ou negar o que estão experimentando. Elas simplesmente vivem a experiência e depois contam o que viram. Outra teoria é que as crianças ainda não construíram as barreiras psicológicas que os adultos desenvolvem ao longo da vida. Quando um adulto se aproxima da morte, seu cérebro pode tentar protegê-lo do desconhecido, criando interpretações familiares. As crianças não têm essas defesas. Elas veem o que está lá, sem filtros. Isso nos leva a um conceito muito importante. Na pesquisa de experiências de quase morte, o conceito de testemunhas não contaminadas. O Dr. Bruno Guedes, professor emérito de psiquiatria da Universidade de Minas Gerais, dedicou mais de 40 anos ao estudo de experiências de quase morte.
ele enfatiza que as crianças são particularmente valiosas para a pesquisa, porque ainda não foram expostas a expectativas culturais sobre o que deveriam ver após a morte. Dr. Guedes observou que, quando um adulto descreve ver uma luz brilhante, podemos questionar se essa descrição foi influenciada por filmes, livros ou ensinamentos religiosos. Mas quando uma criança de 4 anos, que nunca ouviu falar de experiências de quase morte, descreve exatamente o mesmo fenômeno, isso é muito mais difícil de explicar. Agora, o que exatamente elas veem? O elemento mais comum nas experiências de quase morte infantis é a luz. Em estudos com adultos, a luz aparece em cerca de 30% dos relatos. Em crianças, a luz é o elemento mais citado, aparecendo em 65% das experiências. E a forma como as crianças descrevem essa luz é notavelmente consistente. Uma menina de 5 anos, que quase morreu durante uma cirurgia, descreveu assim: a luz era mais brilhante que o sol, mas não machucava meus olhos. Era como se a luz me amasse. Eu senti que a luz me conhecia, sabia tudo sobre mim, e mesmo assim, me amava completamente. Observe que essa criança não descreveu a luz como Deus ou como Jesus Cristo. Ela descreveu a luz como uma presença amorosa e consciente. Isso é muito diferente das narrativas religiosas, que colocam figuras específicas no centro do além. Outro caso impressionante foi documentado pelo Dr. Paulo Viana Leme, um cardiologista holandês, que conduziu um dos maiores estudos prospectivos sobre experiências de quase morte. Um menino de apenas 3 anos, após ser ressuscitado de um afogamento, disse à sua mãe que tinha estado em um jardim muito bonito, onde brincou com seu irmão. O problema? Esse menino era filho único, pelo menos, era o que ele sabia. Sua mãe ficou em choque. Anos antes, ela tinha perdido um bebê durante a gravidez. Um menino. Ela nunca tinha contado isso ao filho. Não havia fotos, não havia menções. E mesmo assim, o menino de 3 anos descreveu ter encontrado um irmão que ele nem sequer sabia que existia. Outro elemento comum é o túnel. Crianças frequentemente descrevem passar por uma passagem escura antes de chegar à luz, mas diferente das descrições religiosas, de uma jornada perigosa entre mundos. Crianças descrevem o túnel como tranquilo, quase acolhedor. Um menino de 8 anos disse: o túnel era escuro, mas eu não tinha medo. Era como quando você está debaixo das cobertas e se sente seguro. Eu sabia que algo bom estava no final, mas aqui vem a parte que realmente desafia as narrativas religiosas. Crianças frequentemente encontram parentes falecidos durante suas experiências. Isso não é surpreendente. O que é surpreendente é que muitas vezes elas encontram parentes que nunca conheceram em vida. Uma menina de 6 anos, após uma experiência de quase morte, disse à sua mãe que tinha conhecido uma senhora muito gentil, que disse ser sua avó. O problema era que essa avó tinha morrido 2 anos antes da menina nascer. A menina nunca tinha visto fotos dela, nunca tinha ouvido sua voz. E mesmo assim, descreveu detalhes físicos que sua mãe confirmou serem precisos. O Dr. Jerônimo Lemos, fundador da Fundação de Pesquisa sobre Experiências de Quase Morte, documentou mais de 5.000 casos de experiências de quase morte. Ele descobriu que crianças regularmente identificam parentes falecidos, que nunca conheceram, frequentemente descrevendo detalhes
que não tinham como saber por meios normais. Em um caso particularmente impressionante, uma criança de 4 anos descreveu ter encontrado seu bisavô, que morreu décadas antes de ela nascer. A criança descreveu que o bisavô usava um chapéu xadrez e tinha uma cicatriz bem marcante no rosto. Quando a família procurou em álbuns antigos, encontraram exatamente o que a criança havia descrito. Impressionante. Como explicar isso? As religiões tradicionais não têm uma resposta totalmente satisfatória. Elas geralmente assumem que encontramos no paraíso aqueles que conhecemos em vida. Mas crianças estão encontrando pessoas que nunca conheceram e as reconhecendo. O Dr. Marcelo Moraes documentou dezenas de casos semelhantes. Crianças encontrando bisavôs, tios-avós, irmãos que morreram antes de nascerem, e de forma consistente. Essas crianças retornavam com informações que não tinham como ter obtido de outra forma. Inacreditável. Outra diferença, bem significativa, é que crianças frequentemente encontram animais de estimação falecidos. Isso pode parecer trivial à primeira vista, mas é profundamente significativo. A maioria das religiões tradicionais ensina que animais não têm alma, ou que sua alma é diferente e inferior à humana. Portanto, animais não estariam no paraíso. Mas crianças consistentemente relatam encontrar seus cachorros, gatos, passarinhos e outros animais que amaram e perderam. Um garoto de 9 anos que teve uma experiência de quase morte durante uma reação alérgica grave, disse: Apolo estava lá me esperando, ou ele estava correndo e pulando, igualzinho quando era filhote. Ele veio até mim e eu pude abraçá-lo. Apolo tinha sido o cachorro da família, que morrera 2 anos antes. Que lindo! Uma menina de 7 anos relatou ter encontrado não apenas seu gato que havia morrido, mas também um hamster que ela mal se lembrava de ter tido quando era muito pequena. Ela descreveu o hamster com precisão, incluindo uma manchinha marrom que ele tinha na orelha. Incrível! O que isso sugere sobre a natureza da consciência e do além? E é muito mais inclusivo do que as religiões tradicionais ensinam. Que não há uma hierarquia rígida de almas merecedoras e não merecedoras. Que o amor cria conexões que transcendem a morte, independentemente da espécie. Agora, deixa eu te contar sobre algo ainda mais intrigante. A revisão de vida. Adultos que têm experiências de quase morte frequentemente relatam uma revisão completa de suas vidas. Eles revivem cada momento significativo, sentindo o impacto de suas ações nos outros. Isso é frequentemente interpretado como um julgamento. Mas crianças raramente têm revisões de vida completas. Por quê? Porque elas ainda não viveram o suficiente. Talvez. Mas os pesquisadores têm outra teoria. A revisão de vida não é um julgamento imposto por uma autoridade externa. É um processo de autocompreensão. Crianças que ainda não desenvolveram o mesmo nível de autocrítica que adultos não precisam desse processo da mesma forma. Isso sugere algo profundo sobre a natureza do além. Não há um juiz externo esperando para nos condenar ou absolver. O processo de avaliação é interno. É criado por nossa própria consciência, de acordo com o nosso nível de desenvolvimento. Outra característica das experiências infantis é que elas tendem a ser mais curtas e mais simples que as de adultos, menos elementos complexos, menos simbolismo elaborado. Mas isso não significa que são menos profundas. P.M. H. Atwater, uma das maiores pesquisadoras de experiências de quase morte, realizou um estudo longitudinal acompanhando crianças que tiveram experiências de quase morte por mais de 30 anos.
Ela descobriu que essas experiências, embora mais curtas, podem ser igualmente intensas e transformadoras. A simplicidade não é uma limitação, é uma característica. Crianças não precisam de narrativas elaboradas. Elas experimentam diretamente. Elas sentem o amor, veem a luz, encontram os seres e depois contam exatamente o que aconteceu, sem tentar encaixar em frameworks religiosos ou filosóficos. E é isso que torna os relatos infantis tão valiosos para a pesquisa. Eles são menos contaminados por expectativas culturais. Um aspecto fascinante das experiências infantis é o que podemos chamar de conhecimento impossível. Crianças retornam sabendo coisas que não deveriam saber. O doutor Marcelo Moraes documentou o caso de uma menina de 9 anos que, durante uma experiência de quase morte, viu seu próprio velório. Ela descreveu quem estava presente, o que estavam vestindo e até mesmo conversas que aconteceram. O detalhe chocante: ela estava em coma durante o próprio velório, que nunca aconteceu porque ela sobreviveu. Mas meses depois, quando a avó dessa menina faleceu, o velório foi exatamente como ela tinha descrito. As mesmas pessoas, as mesmas roupas, as mesmas conversas. Surpreendente. Outro caso envolvia um menino de 6 anos que descreveu ter visto seus pais discutindo sobre vender a casa durante sua experiência. O problema: essa discussão aconteceu em um carro, a 40 quilômetros do hospital onde o menino estava clinicamente morto. Os pais confirmaram cada detalhe da conversa. Como isso é possível? Isso levanta questões profundas sobre a natureza da consciência. Se a consciência é apenas um produto do cérebro. Como uma criança clinicamente morta pode perceber eventos acontecendo a dezenas de quilômetros de distância? Agora, vou te contar sobre um aspecto das experiências infantis que raramente é discutido. O que acontece quando crianças tentam contar o que viram. Segundo pesquisadores, muitas crianças se retraem após tentarem compartilhar suas experiências. O Dr. Jerônimo Lemos, um dos maiores especialistas em experiências de quase morte, observou que crianças frequentemente descobrem que não conseguem compartilhar o que aconteceu com ninguém. Por quê? Porque adultos não acreditam nelas. Ou pior, tentam corrigir suas experiências para se encaixarem em narrativas religiosas familiares. Uma menina de 8 anos contou à sua mãe que tinha visto um jardim lindo com flores que brilhavam. Sua mãe, uma católica fervorosa, disse que ela deve ter visto o Jardim do Éden. A menina ficou confusa. Não era o Jardim do Éden, era simplesmente um jardim. Não tinha Adão, Eva ou uma serpente. Era apenas um lugar de paz e beleza. Simples assim. Esse tipo de correção pode ser prejudicial. A criança aprende que sua experiência real não é aceitável, que precisa ser moldada para se encaixar nas crenças dos adultos. E muitas crianças simplesmente param de falar sobre o que viram. Que triste. O Dr. Marcelo Moraes encontrou um caso de um menino de 10 anos que teve uma experiência profunda durante uma cirurgia cardíaca, quando ele tentou contar a seus pais, protestantes conservadores. Eles disseram que ele deve ter visto o diabo disfarçado, que o paraíso verdadeiro só era acessível através de Jesus Cristo. O menino ficou traumatizado. Ele tinha experimentado o amor mais puro de sua vida. E seus próprios pais disseram que era uma armadilha demoníaca. Inacreditável. Isso cria um problema para a pesquisa. Quantas experiências infantis nunca são relatadas, porque crianças aprendem
que adultos não vão aceitá-las como são. Os efeitos a longo prazo das experiências de quase morte em crianças também são fascinantes. Segundo a AIEQM, crianças que passam por essas experiências demonstram mudanças significativas em seu desenvolvimento. Elas frequentemente exibem padrões de sono alterados, uma sensibilidade maior a conceitos abstratos, como amor universal, e uma capacidade aumentada de compreender ideias filosóficas complexas. É algo notável. Muitas dessas crianças desenvolvem o que os pesquisadores chamam de inteligência espiritual precoce. Elas fazem perguntas profundas sobre a natureza da existência. Demonstram uma compaixão incomum por outras criaturas e parecem ter uma compreensão intuitiva de conceitos que normalmente levariam décadas para amadurecer. Uma sabedoria inata. Interessantemente, algumas crianças também mostram o que parece ser uma redução no vínculo tradicional com os pais. Isso não significa que elas amem menos seus pais. Significa que seu conceito de amor se expandiu. Elas experimentaram um amor incondicional tão vasto que o amor humano comum parece limitado em comparação. É como se tivessem vislumbrado algo infinitamente maior. Uma mãe, chamada Beatriz, descreveu assim a mudança em seu filho, o pequeno Gabriel. Após uma experiência de quase morte, ele ainda me ama. Eu sei disso. Mas é como se ele tivesse visto algo maior. Ele fala sobre amar todo mundo, sobre como estamos todos conectados. Às vezes, ele parece mais velho do que seus 10 anos. O estudo longitudinal de Atwater revelou que crianças que tiveram experiências de quase morte frequentemente escolhem carreiras relacionadas a ajudar os outros. Muitas se tornam médicos, enfermeiros, terapeutas ou trabalham em organizações humanitárias. É como se a experiência as tivesse programado para o serviço ao próximo. Um chamado. Atwater também descobriu que essas crianças frequentemente desenvolvem sensibilidades que não tinham antes. Algumas relatam conseguir perceber quando alguém está doente ou em perigo. Outras descrevem ver auras ou ter sonhos proféticos. E muitas relatam uma conexão mais profunda com a natureza e com os animais. Um despertar. Um fenômeno particularmente interessante. É o que Atwater chama de síndrome da eletricidade. Crianças que passaram por experiências de quase morte frequentemente relatam problemas com aparelhos eletrônicos. Relógios param quando elas os usam. Lâmpadas queimam com mais frequência perto delas. Computadores apresentam falhas inexplicáveis. Isso sugere que algo em seu campo energético foi alterado pela experiência. Uma mudança sutil, mas profunda. Outro efeito documentado é uma mudança na percepção do tempo. Crianças que tiveram experiências de quase morte frequentemente relatam que o tempo parece passar de forma diferente para elas. Alguns momentos parecem se estender infinitamente, enquanto horas podem passar como minutos. É como se sua percepção tivesse sido alterada para algo mais próximo da experiência atemporal que viveram do outro lado. Uma nova dimensão. Isso nos leva a uma pergunta crucial. O que as experiências infantis nos ensinam sobre a natureza da realidade após a morte? Primeiro, elas sugerem que o além é um lugar de amor incondicional, não de julgamento, não de punição, não de recompensa baseada em mérito. Simplesmente amor. Um oceano de amor. Segundo, elas sugerem que a consciência sobrevive à morte do corpo. Crianças que estavam clinicamente mortas, sem atividade cerebral detectável,
retornaram com memórias vívidas e detalhadas. Como explicar isso se a consciência é apenas um produto do cérebro? Um mistério. Terceiro, elas sugerem que existem conexões que transcendem a vida física. Crianças encontram parentes que nunca conheceram. Animais que amaram. Seres que parecem conhecê-las profundamente. Isso aponta para uma rede de conexões que vai muito além do que podemos perceber em vida. Um tecido cósmico. Quarto, e talvez mais importante, elas sugerem que as narrativas religiosas tradicionais são interpretações limitadas de uma realidade muito mais vasta, uma janela. Não estou dizendo que as religiões estão erradas. Estou dizendo que elas capturam apenas fragmentos de algo muito maior. E as experiências de crianças, justamente por serem menos filtradas, nos dão um vislumbre mais direto dessa realidade, uma visão pura. Raymond Moody, o pai dos estudos modernos sobre experiências de quase morte, escreveu o prefácio do livro do Dr. Marcelo Moraes, Mais Perto da Luz. Nele, Moody enfatizou a importância das experiências infantis para validar a realidade dessas experiências. Um selo de autenticidade. Moody argumentou que crianças são testemunhas especialmente confiáveis, porque ainda não absorveram as visões adultas sobre a morte. Elas não sabem o que supostamente deveriam ver, e mesmo assim, descrevem experiências notavelmente consistentes com as de adultos, e frequentemente com detalhes que adultos não mencionam. Uma perspectiva única. Um estudo publicado em 2023 no Science Direct examinou crianças que tiveram experiências de quase morte após internação em UTI. Os pesquisadores encontraram que essas crianças relataram experiências que incluíam todos os elementos básicos das experiências de quase morte adultas: saída do corpo, luz brilhante, encontros com outros seres. Mas também encontraram algo único. Crianças mais novas pareciam usar uma forma visual de comunicação simbólica para descrever suas experiências. Elas desenhavam o que viram, criavam histórias, usavam analogias. Isso sugere que a experiência transcende a linguagem e que crianças encontram formas criativas de expressar o inexprimível, uma linguagem da alma. Uma pesquisa conduzida pela Division of Perceptual Studies da Universidade de Minas Gerais, fundada pelo pioneiro Ian Stevenson, examinou casos de crianças que não apenas tiveram experiências de quase morte, mas também demonstraram memórias aparentes de vidas passadas. Em alguns casos, os pesquisadores encontraram correlações entre as figuras encontradas durante a experiência de quase morte e personagens das supostas vidas anteriores. Uma conexão intrigante. Agora, deixa eu te falar sobre o impacto dessas pesquisas nas famílias. É incrível! Muitos pais de crianças que tiveram experiências de quase morte relatam que suas próprias crenças foram transformadas. Mesmo pais religiosos descobrem que suas concepções do além eram limitadas. E pais ateus ou agnósticos se veem forçados a reconsiderar a possibilidade de algo além da morte física, um despertar espiritual. Uma mãe que era ateia convicta, chamada Fernanda, descreveu assim sua experiência após seu filho de 5 anos, o pequeno Mateus, ter uma experiência de quase morte durante uma cirurgia. Eu não acreditava em nada. Achava que quando morremos, acabou. Mas meu filho voltou descrevendo coisas que não tinha como saber. Ele descreveu minha avó, que morreu quando eu era adolescente. Descreveu detalhes sobre ela que eu nunca tinha contado a ninguém. Isso mudou tudo para mim. Um pai,
um cientista e materialista convicto, chamado Ricardo, teve que reexaminar suas crenças após sua filha de 6 anos, a pequena Sofia, descrever com precisão uma conversa que ele teve com sua mãe falecida, quando a menina ainda era um bebê. A conversa aconteceu em um quarto fechado. A menina era muito pequena para entender ou lembrar, e ainda assim, ela descreveu detalhes específicos que só ele e sua mãe sabiam. Um choque. O Dr. Samuel Paranhos, diretor de pesquisa de ressuscitação na Universidade do Rio de Janeiro, conduziu o maior estudo hospitalar sobre consciência durante parada cardíaca. Ele observou que, quando crianças relatam experiências de quase morte, os detalhes que fornecem frequentemente podem ser verificados. Elas descrevem eventos que ocorreram enquanto estavam clinicamente mortas. Conversas entre médicos, procedimentos realizados, pessoas presentes na sala. Você acabou de descobrir algo que a maioria das pessoas nunca vai saber. Que crianças, justamente por sua inocência e falta de filtros, podem ser as testemunhas mais confiáveis do que existe além da morte. E que o que elas descrevem é, ao mesmo tempo, mais simples e mais vasto do que qualquer religião ensina. As crianças não veem um Deus irado esperando para julgar. Não veem portas do paraíso guardadas por anjos com espadas flamejantes. Não veem almas queimando em lagos de fogo. O que elas veem é luz, amor, conexão, paz. E talvez essa seja a mensagem mais importante, que o além não é um lugar de medo, mas de acolhimento, que não somos julgados por nossas falhas, mas amados apesar delas, que a morte não é o fim, mas uma transição para algo maior. O super obrigado aqui embaixo deste vídeo é uma forma de você apoiar este trabalho, de trazer conhecimento profundo ao público. Cada contribuição ajuda a criar mais conteúdo, que revela verdades escondidas sobre a vida, a morte e o que existe além. Eu tenho uma pergunta para você. Você conhece alguma criança que passou por uma experiência de quase morte? Ou talvez você mesmo tenha tido uma experiência dessas quando era criança? O que você viu? O que sentiu? Como isso mudou sua vida? Conta nos comentários. Suas histórias podem ajudar outras pessoas a entenderem que essas experiências são reais, válidas e profundamente significativas. E se você conhece pais cujos filhos passaram por algo assim, compartilhe este vídeo. Eles precisam saber que não estão sozinhos, que as experiências de seus filhos são consistentes com milhares de outros casos documentados. E que essas experiências, longe de serem alucinações, podem ser vislumbres genuínos de uma realidade além da morte. As crianças estão nos mostrando o caminho. Elas estão nos dizendo que a morte não é o fim, que o amor continua, que existem conexões que transcendem esta vida. Talvez seja hora de ouvirmos. Até o próximo vídeo.